capítulo 6, e eu preparava, esse material na nossa sequência, e inevitavelmente, sendo confrontado fortemente, principalmente no ponto de hoje, começaremos a falar sobre o ensino de Jesus no monte sobre oração. Até então nós vimos trabalhando a justiça moral de Deus, e agora estamos falando sobre a justiça espiritual de Deus, do reino dos céus. A primeira parte que nós vimos semana passada, falávamos ali sobre a questão de como lidar ou como tratar a pessoa que necessita de socorro. Entendemos aquele princípio do esmolar, não é? Eu acho que aquilo é bastante significativo, se compreendermos o que está envolvido ali naquela expressão ligada diretamente ao princípio da misericórdia, não é? E vimos isso bastante semana passada, mas eu fui muito confrontado. Mais uma vez, eu tenho aprendido muito com essas séries, e aqui não está sendo diferente. Diante de situações tão anormais que vivemos no que diz respeito a país, a Brasil. Irmãos, eu falava, eu estou me contendo a escrever, eu evito polemizar mais do que a gente acaba fazendo, mas eu estou... Na verdade, a melhor expressão é evitando, por enquanto, escrever o que eu tenho pensado sobre essa questão toda política que estamos vivendo. Eu fui militar bem na transição da ditadura para a pseudodemocracia que nós vivemos, não é? E vivi, então, a transição dos caçados voltando para o Brasil, numa época onde eu estava, se os irmãos terem uma ideia, eu era oficial de dia no batalhão que eu trabalhava, quando morreu Tancredo Neves, no clímax das diretas, vivíamos de prontidão, prontos para sair para a rua para conflitos. Os mais antigos aqui viram os conflitos das diretas na Rio Branco e na Presidente Vargas. Não sei quantos lembram disso aqui. Alguém lembra disso? Então, alguns lembram. Eu estava, naquela época, ali nós passamos dias equipados, fardados, equipados, armados até os dentes, prontos para ir para a rua, diante de tanta informação que tinha de invasão de quartéis, desses movimentos que hoje são o governo. Na época, eles eram, então, a oposição que tinha toda uma influência comunista, anarquista. O comunista passou, mas o anarquista continuou, não é? Sempre foram anarquistas. E o comunismo é ruim em qualquer situação, mas, enfim. Depois, na questão dos caras pintadas, do movimento Collor, do Fora Collor, e vivenciei isso tudo, como alguns aqui. Eu nunca vi nada semelhante, eu nunca vi nada nem parecido, porque na pior das hipóteses, na ditadura militar, o povo se manifestava legitimamente e de forma irracional. Os militares oprimiam a manifestação do povo, ouvindo o povo, e da forma pior possível, prendendo, isolando, exilando, matando. Isso é um absurdo. Mas naquele tempo o povo era visto e ouvido. Eu me sentia hoje na hora do almoço numa indignação que eu creio que é de muitos aqui, porque mais de 3 milhões de pessoas na rua neste final de semana é como se nós não fôssemos nada. Não somos vistos nem ouvidos. É pior do que na ditadura popular, com todos aqueles crimes que foram cometidos. Pelo menos as pessoas eram vistas, ouvidas, detidas e perseguidas. Hoje nós somos sequer vistos. Somos invisíveis à luz diante de um governo completamente anarquista. Então é algo que nós temos que realmente clamar a Deus. Eu desejo que esse suicídio político que foi cometido agora seja realmente o começo do fim dessa estrutura do mal
institucionalização do mal que o PT conseguiu fazer no nosso país, nosso tão querido país. Não é? Que o povo aprenda, né, a não fazer das urnas uma oportunidade de ter um feriado a mais no ano. Não é? É realmente uma indignação assim, muito grande que eu estou sentindo, mas crendo na intervenção divina, através desse clímax do desastre acontecendo, né? E eu estudando sobre oração. E a gente lendo e relendo e sendo ensinado. Essa semana eu pude estudar um material muito significativo para mim, de um pastor que eu tenho grande respeito, o pastor Dwight Pentecostes. E aprendi muito, e fui muito confrontado entre a realidade de promover a paz e ser passivo, duas coisas distintas. Não é? Duas coisas distintas. E a atitude nossa como crentes é promover a paz com uma posição de oração confiante e dependente da soberania de Deus diante de um caos tão grande que nós estamos vivendo. Mas vamos lá. Acho que eu tinha que falar um pouco para poder desabafar. Eu estou com isso entalado desde cedo na garganta. Mateus capítulo 6, vamos ler hoje dos versos 5 ao 8. Mateus capítulo 6, dos versos 5 ao 8. Na verdade, nós estamos tratando todo um momento, não é, de Senhor Jesus no monte, que vai até o verso 18, mas estamos indo por partes, não é? Vimos a primeira parte dessa nova etapa, né, da justiça de Deus no que diz respeito à nossa vida espiritual. E vamos continuar nisso, agora olhando para a questão da oração. Dos versos 5 ao 8 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? Queria que um dos irmãos ficasse de pé e orasse, por favor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Novamente o Senhor Jesus, agora, mais uma vez, repito, tratando a questão da justiça espiritual, o padrão do reino de Deus, de respeito à justiça do Senhor em relação à nossa vida espiritual. Mais uma vez, nós vemos aqui uma diferença estrutural, uma diferença básica entre hipocrisia e realidade e verdade. Nós vimos semana passada que a palavra hipocrisia vem da palavra grega, que significa arte de representar, não é? Coisa bem de palco mesmo. E aqui nós vamos ver mais uma vez o Senhor Jesus falando sobre o tema que ele já abordou no ponto anterior, quando falou sobre aqueles escribas e fariseus e chefes de sinagoga, sacerdotes que iam levar a sua esmola, as pessoas que ficavam na porta do templo e faziam isso chamando a banda para tocar,
Né? Gente, por favor, façam a banda tocar que eu vou ali entregar uma esmola. Vou ali exercer misericórdia para com um carente, com um necessitado. E Jesus tratou isso, né, na semana passada. Nós falamos sobre isso bastante. E mais uma vez o tema continua, minha amiguinha. Você está liberada, é a única que pode falar enquanto o pastor fala, minha filha. E mais uma vez lidamos com essa tensão, hipocrisia e realidade, verdade e falsidade. E Jesus põe aqui em contraste os motivos, ou o motivo da oração, mas não somente Jesus fala sobre o motivo da oração, mas ele fala também de recompensas. Mais uma vez ele vai tratar a questão recompensa, como é tratado também aqui no contexto anterior, no verso 2, no final do verso 2, aqueles que buscavam fazer alguma coisa pelo necessitado a fim de serem vistos, o Senhor Jesus diz, eles já receberam a sua recompensa. A recompensa deles é só isso. No máximo é ganhar algum tapinha nas costas das pessoas que ficaram achando eles tão legais. E na questão das orações é a mesma coisa. Alguns orando que no contexto por estarem de fato reconhecendo quem estão buscando quando oram, e outros orando para serem identificados como mais espirituais. Não é um problema que não é tão incomum até os dias de hoje. A questão é que Jesus diz sobre os hipócritas, aqueles que fazem as suas orações com motivações erradas. Jesus fala algo muito bom sobre eles no verso 5. Eles gostam de ficar orando. Ficar orando é coisa boa, não é? E Jesus diz isso, olha, eles gostam de ficar orando. Mas, infelizmente, a oração deles ou aquilo que eles estão fazendo não é exatamente da oração que eles gostam, mas o que eles gostam, e talvez nem de Deus, eles gostem ou amem ou reconheçam como Senhor quando oravam. Não, eles não faziam isso não. Eu acredito, o texto nos indica que eles gostavam da oportunidade de passarem por espirituais. Deviam ser pessoas muito eloquentes, de boa oratória, de bom discurso. Eles gostavam de chamar atenção, gostavam de ir para um contexto de fazer oração pública para se exibir mesmo. O texto nos diz que eles ficavam de pé e levantavam os braços e falavam em alto e bom som. Não tem nada errado nisso, isso dentro da cultura judaica era muito comum. Era costume dos judeus orarem em pé e com os braços levantados. Domingo, na mensagem, vamos comentar um pouco sobre isso, no contexto lá de Jesus orando lá no Getsêmani, em Lucas 22. Jesus muda o costume dos judeus quando ora ali no monte, mas vamos falar isso lá no Getsêmani. Vamos falar isso no próximo domingo. Porque era comum da judeusada ficar em pé e falar, orar bem alto e tal. Não era um problema maior isso. E nem necessariamente eles estavam errados quando oravam nas sinagogas e nas esquinas, como diz o texto que nós acabamos de ler. Não havia um erro direto nisso. Obviamente, se a motivação fosse reconhecer que Deus, fazendo esse ato de orar fora do templo, né? Orando nas praças e nas esquinas, acredito que a ideia é de ficarem numa posição estratégica para poder ser vistos, né? Algumas versões vai dizer que eles ficavam nos cantos das praças, porque era uma posição estratégica para poder ser vistos por todos, né? Não sabemos bem como eram as praças lá no primeiro século, mas provavelmente com a intenção de se mostrarem ou serem vistos. O fato é que se a motivação tivesse correta, se a coisa estivesse andando direitinho, não teria grande problema, porque eles estariam mostrando para o povo de forma geral que Deus ouve a nossa oração não somente em lugares considerados sagrados ou santos, como a sinagoga, mas que os crentes, as pessoas que temem ao Senhor, creem em Jesus Cristo, poderiam estar orando em qualquer outro lugar. Não é? Se essa fosse a intenção, seria nota 10.
Mas eu não creio que isso nem sequer passasse pela cabeça deles. E Jesus desmascara essa turma, deixando claro as verdadeiras motivações deles quando ficavam de pé na sinagoga ou nas ruas, lá com seus braços erguidos para o céu, dizendo, olha, o negócio de vocês é apenas aparecer. Eu sei que o negócio de vocês é apenas ser visto pelos outros. Por trás dessa piedade tem um orgulho, tem uma vaidade doentia, escravizante. Por trás dessa aparência espiritualidade aí tem apenas um desejo incontido de aplauso. E Jesus diz explicitamente no final do verso 5, olha, eu asseguro a vocês que essa é o máximo de recompensa que vocês vão receber. São essas pessoas olhando para vocês aí, dizendo, um ou outro dizendo, puxa, eles são espirituais mesmo, olha como eles são poderosos. É o máximo que vocês vão receber de recompensa, é isso aí. Irmãos, o farisaísmo espiritual, ou na pior das versões, o farisaísmo religioso, ele não está morto, não. Não está morto, não. Continuam havendo muitas pessoas em pé nas praças, em pé nos carros de som, em pé nos telões ali na Trabalhadores, promovendo a si mesmos com motivos dos mais diversos, inclusive Deus. Inclusive. Não é? A verdade é que o farisaísmo está aí. É possível a gente ir à igreja e, pelos mesmos motivos errados que levaram os fariseus às sinagogas, não exatamente para adorar a Deus, mas apenas obter uma falsa aparência de espiritualidade, de piedade, de religiosidade. Isso ainda é, lamentavelmente, comum. Como devemos orar, então? Essa é a grande questão que Jesus está trazendo, esclarecimento no monte para os seus discípulos, para judeus, influenciados talvez pelo movimento cristão da época, mas com seus corações enraizados na cultura religiosa judaica, não reconhecendo em Cristo único e suficiente mediador entre Deus e o homem, a solução de Deus para o pecado, porque a maioria deles não cria que poderia vir um libertador da forma como Jesus veio, por mais que todas as evidências apontassem para Cristo, o próprio testemunho de Cristo, o próprio Espírito de Deus, aqueles que iam sendo convertidos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testemunhava sobre o próprio Cristo, de que ele era Deus, aqueles que eram convertidos. Porém, ali havia provavelmente um auditório, ou pessoas, um público de judeus, alguns judeus convertidos, a maioria dos judeus não convertidos, gentios convertidos, gentios não convertidos e muitos gentios pagãos. Dentre esses não convertidos, adoradores de todos os deuses greco-romanos. Essa turma toda provavelmente estava ali ouvindo Jesus. Tinha de tudo naquele grupo. E Jesus tinha a intenção, obviamente, de formar um caráter forte, espiritual, nos seus discípulos, para que eles resistissem a tudo que viria após a morte e ressurreição do seu líder, ali naquele momento ainda terreno, Jesus. E a ideia era gerar um caráter cristão forte naqueles homens. E o Senhor Jesus ensina. Olha, então eu vou dizer para vocês como é que se deve orar. E começa o Senhor Jesus dizendo, vá para o seu quarto e feche a porta. Num contexto onde nem porta era comum, é uma figura um tanto intrigante. Porque panos, cortinas, talvez até um pano grosso, algum couro de animal, ou coisa semelhante, poderia vedar as portas das casas. Não era comum ter janelas, muito menos portas internas. Então deveriam ser fechadas
como as tendas, com panos, né? Com panos grossos, que faziam o papel de porta. Né? Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, vá para o seu quarto e feche a porta. Irmãos, obviamente, o fechar a porta aqui é uma maneira de ilustrar, saia dos olhos dos outros. Vai orar num lugarzinho, você com Deus. Porque a ideia já, na sequência, já vemos que depois que eu encontro um lugar onde eu esteja fora dos holofotes, fora dos olhares, fora da atenção das pessoas, é lá que você vai perceber quem você é e o Deus que você serve e a quem você está orando. E ali você vai ter com Deus em secreto. Algo muito pessoal. Algo que não tem ali em secreto, sozinho, você no teu quarto. Não tem o que você mostrar para ninguém, a não ser um coração quebrantado e contrito diante de um Deus, Senhor, Criador, soberano de todas as coisas. Vai ficar vaidoso diante de Deus? Não vai adiantar muito. Então essa é a proposta que o Senhor Jesus faz. Irmãos, a essência da oração cristã evangélica, sem dúvida alguma, é esse procurar, buscar o Senhor. Nessa proposta que o Senhor Jesus nos faz, proposta não é nem a melhor expressão, esta prática que o Senhor Jesus nos ensina de ter este momento particular, você e Deus, sem preocupação alguma com observadores. Apenas você e teu Deus, apenas Deus vendo o seu coração e você quebrantado diante de Deus como Criador, Senhor, como nosso Pai, através dessa obra tão especial que Cristo fez por nós, então como Salvador também. Tudo isso precisa haver neste relacionamento de oração pessoal, particular, íntima, que temos com Deus. Esse é o grande ensino que o Senhor Jesus vem fazendo aqui aos discípulos e a toda aquela turma de judeus que ficavam nas praças, de pagãos que não tinham menor compromisso de devoção a um único Deus, e aos gentios que estavam copiando práticas daqui e dali, estavam meio perdidos, gentios convertidos, gentios, né, não judeus, mas que estavam meio perdidos com práticas de um, práticas de outro. Jesus vem e diz, é assim. E Jesus prossegue, dizendo, é desse jeito, fora das vistas dos outros, numa realidade bem secreta, no teu Pai que está em secreto. É aí que você vai relacionar-se de uma maneira muito pessoal e íntima, conhecendo o Deus que você serve, Deus se deixando conhecer e você rasgando a sua alma, seu coração de uma forma dependente e confiante naquele que pode todas as coisas. Aí vem Jesus completando o ensinamento dizendo, então seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso é uma coisa linda, não é? Não tem aplauso, não tem o levantar e ficar olhando se tinha gente me olhando. Tem um relacionamento ali de servo com o Senhor, de filho com o Pai Celestial, de salvo e salvador. Algo muito forte e intenso que envolve a realidade da oração. E se nós pensarmos em que recompensa é essa, nós teríamos que continuar falando pela próxima hora das recompensas que tem aquele que ora dessa forma tão íntima e pessoal com o Senhor, difícil de enumerar, mas sem dúvida alguma nós sabemos o quanto recebemos, desfrutamos da paz do Senhor quando reconhecemos com quem estamos falando. A confiança, a segurança que vem por sabermos que estamos diante do Deus Senhor, Criador de todas as coisas, que ouve a nossa súplica, o Deus que diz, olha, você não será tentado além do que você pode suportar, antes eu te darei o escape. Quantas recompensas vêm para aqueles que confiam no Senhor? Aquele que refrigera a nossa alma nos momentos de aflição,
aquele que satisfaz a nossa fome, aquele que mata a nossa sede. Tantas recompensas daquele que ora confiantemente, dependentemente. São muitas essas recompensas que vêm daqueles que têm o seu tempo em secreto com o Senhor, e o Senhor em secreto, a ideia de particular, de forma especial, vai tratar com você e com a tua alma, com a tua vontade. Mas eu quero falar mais um pouquinho sobre essa ideia de orar em segredo. Isso aqui pode ser muito mal interpretado e tem sido mal interpretado. Precisamos interpretar essa ideia de orar em segredo corretamente. Irmãos, se todas as nossas orações fossem mantidas em segredo, não poderia haver uma reunião de oração como essa. Hoje, daqui a pouco, nos juntamos para orar uns pelos outros. Então, obviamente, o princípio do orar em segredo não é orar escondido. Não é você ficar num esconderijo isolado. Nós teríamos que desistir de vir à igreja e orar como família, ou enfim, não daria mais. Mas esse versículo aqui, sem dúvida alguma, ele diz respeito à oração pessoal, à oração particular. A própria sentença, você vê que ela está no singular. O verso 6, ele está sendo um momento onde Jesus fala quanto à nossa oração pessoal. Você vai para o teu quarto, não diz vocês ou toda a igreja vai para o quarto. Vai que eu vou em segredo, vou lá no teu canto, no teu lugar secreto, e vou suprir você, vou atender você, e você vai sair dali com a recompensa da minha consolação, da minha graça, da minha presença. Então, até então, estamos lidando com uma situação que trata uma questão de forma pessoal. Jesus não começou a falar sobre oração pública ainda. Ele vai fazer isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, não. Mais adiante, na oração pública, o Senhor Jesus já começa dizendo, Pai Nosso. Tem mais gente aí, né? Vamos falar isso mais para frente. Então, até aqui, essa questão do vai em secreto, que o teu Pai em secreto vai te socorrer, é porque é aquela ideia de pessoalidade, algo bem íntimo entre você e Deus. Não é nenhuma proibição para orarmos aqui na igreja, nas nossas reuniões, enfim, juntos. O fato é que jamais nós devemos usar a oração como um mero disfarce piedoso por um exibicionismo religioso inútil. Eu vi uma atrocidade hoje, eu ia publicar, mas não tive coragem. Eu falei, não vou perder tempo e nem tirar o tempo de vocês. Mas uma pessoa que eu respeito, um pastor, amigo meu, na verdade botaram não sei bem como é que funciona isso, mas parece que publicaram na linha do tempo dele, e ele, como é amigo meu, acabou entrando lá e apareceu. Mas um cidadão que falava um pouco em inglês e um pouco num português africano, então deve ser provavelmente alguma igreja neopentecostal na África, e o cidadão orava, e na oração ele chamava as cabras, só que as cabras eram os membros da igreja que estavam ali no culto, e com música tocando muito alto. Ele orava, gritava, venham cabras! E as pessoas começavam a ter surtos de possessão demoníaca. Aquilo não importa, irmão, se a pessoa está dentro da igreja evangélica. Irmão, se o Senhor da igreja evangélica não estiver ali, é demônio mesmo. Porque essas coisas que a gente vê por aí, as pessoas tendo esses surtos de movimentos que a gente vê na Umbanda, como eu vi uma entrevista de uma, aspas bem grandes, mãe de santo, que é oprimida pelo demônio, sendo entrevistada, e o entrevistador falou assim para ela, isso que está aparecendo aí na mídia, desses cultos evangélicos com aqueles passos e pontos que se costuma dar na Umbanda, falou, não, é o mesmo Exu. Não importa o lugar. Mulher toda paramentada. Eu concordo com ela. Discordo não. Porque aquilo ali não vem de Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nosso Deus é um Deus de ordem e de paz. Não é? Eu não tenho nenhum problema. Não questiono aquela senhora. O que eu vi hoje, no meio da oração,
que deve nos levar a uma intimidade com o Senhor, uma dependência profunda com o Senhor. E quando vemos como o Senhor ensina quanto à oração pública, o que deve acontecer, veremos isso provavelmente na quarta-feira que vem, a gente vê que é algo que só pode ser manipulação do diabo. E o diabo está aí, irmão, está botando para quebrar em todo lugar. E o camarada chamava e as pessoas tinham surtos esquizofrênicos e vinham de joelhos igual uma cabra, se esfregando pelo lado e ficavam em torno dele. Aí ele dava uns berros, elas caíam, as cabras caíam, as pessoas. Ele dava outros berros, elas levantavam e se juntavam assim, como se estivessem hipnotizadas. Coisa demoníaca do diabo. Coisa louca. O que é isso a não ser algo que nós não podemos fazer? O Senhor Jesus proibiu. Não use a oração para outra coisa, para não ser reconhecer a Deus como Senhor, Salvador, Libertador. Para um relacionamento pessoal íntimo de um servo dependente para com um Deus todo-poderoso. Não faça isso nas praças como os falsos, como os hipócritas, que querem aplauso. A recompensa deles é só aquela. A recompensa daquele louco que está fazendo aquilo lá é só aquela. Só aquela. Deus tem uma infinidade inumerável de provisão e graça para aqueles que está sendo chamado aqui no texto de recompensas, para aqueles que se apresentam de forma bíblica diante do Senhor em oração. Mas vem os versos 7 e 8 agora. Uma forte repreensão do Senhor Jesus quanto às repetições inúteis. As repetições vazias, chamada também, na versão revista atualizada, de vãs repetições. No primeiro momento aqui, a gente pode pensar que Jesus está repreendendo, nesse texto, dos versos 5 a 8, apenas os escribas e fariseus judeus por causa das suas longas orações, por causa longas orações e vidas altamente repreensíveis, né? A gente pode pensar que Jesus está, nesse texto, somente chamando a atenção ou repreendendo essa situação. Mas há uma mudança no texto aqui muito interessante. Em vez do Senhor Jesus agora repreender a hipocrisia dos fariseus, Jesus está reprovando a ignorância dos gentios. Tem uma mudança de tom aqui. Olha, para eles o que já está feito, a recompensa deles é aquelas. Mas agora vem cá, vocês que não são judeus, e aqui entre os gentios existem gentios pagãos e gentios cristãos. Vem cá, vamos conversar. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Enquanto que, ou ao contrário dos hipócritas judeus, que estavam somente preocupados com aplauso, com serem vistos, aplaudidos, reconhecidos, esses gentios, a segunda parte do verso 7, diz que eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui é uma influência muito forte dos gentios pagãos. Provavelmente com poder de influência muito grande sobre os gentios cristãos. Por quê? Porque as preces pagãs, elas nasceram fruto do descaso das divindades pagãs. Existe um filme muito interessante, deixa eu ver se eu me lembro dele, aquele que é o Perseu, qual é o nome daquele? Fúria de Titãs. No 2, principalmente, já viram esse filme, Fúria de Titãs? Que aparecem os deuses da Grécia, não é? E eles têm um tratamento de desprezo, pelos humanos, pelos mortais. Eles, ao mesmo tempo que são cuidadores dos mortais, eles desprezam como uma raça, são os protetores, mas ao mesmo tempo não estão nem aí de preocupação com os mortais, mas os mortais tendem a se sentir seguros sob a proteção de Zeus e de outros. Zeus é o grande, o pai de todos, lá o irmão mais velho dos demais deuses greco-romanos. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Os gentios pagãos, eles tinham um relacionamento de temor com as divindades pagãs, mas as divindades pagãs eram meio desligadonas.
esses gentios viviam, pagãos, viviam meio aterrorizados, porque os seus deuses podiam esquecer das suas necessidades, então eles falavam, repetiam. Insistentemente eles falavam, qualquer situação eles repetiam, olha, está acontecendo isso, e falavam de novo, para que os deuses não esquecessem. Porque a displicência dos deuses gregos era, na sua perfeição e no seu poder, era muito grande. Então eles julgavam que pela formalidade e pela repetição interminável daquelas fórmulas rituais, eles comoveriam os deuses, e os deuses os atenderiam. Pensavam realmente que repetições e encantamentos, mantras, frases de efeito, tivessem poder realmente totalmente à parte de uma atitude pessoal de devoção honesta, de um caráter piedoso. O negócio era fórmula. O negócio era repetição, o negócio era aquele mantra, aquela formulazinha de encantamento para poder agradar os deuses e eles serem atendidos. E daí vinham as muitas repetições que estavam afetando grandemente os gentios. E a chave da oração, então, para os gentios, não estava sendo, de forma alguma, uma vida de devoção sincera, de compreensão de quem Deus é, de quem eles são, ou piedade de suas vidas piedosas. Não. Para eles, a chave da oração e da petição era o muito falar, o muito repetir. Eu não tenho mais parado, antigamente eu parava. Eu espero que vocês não façam isso também. Mas eu parava algum tempo atrás na Canção Nova, de vez em quando, para ver o que estava ali, que aberração do dia eu ouviria. E no tempo do Padre Marcelo, que eu acho que ele está muito doente, inclusive, e ele ficava lá com o terço... Qual é o terço que ele usava? Estão sabendo, né? E ele ficava lá e fazia aquela reza toda. Estou brincando, gente. E fazia aquela repetição das Ave Maria, do Pai Nosso e tal, aquela coisa que hoje, obviamente, em qualquer lugar que você vá, vai para o confessionário que você vai sair dali, provavelmente com várias Ave Marias e vários Pai Nossos para repetir, para poder purgar, remir a tua culpa e o teu pecado diante de Deus. Barato, né? Umas 150 Ave Marias, 150 Pai Nosso, está resolvendo o problema de pecado. Isso é chique, né? Pena que é mentira. Pena não, ainda bem que é mentira. A questão é que isso vem daqui. Descobrir a origem vem daqui. A vã repetição vem de deuses surdos e desleixados que poderiam não estar ouvindo. Então deixa eu comovê-los com muita repetição, com uma fraseologia bem feita, com danças, cânticos e coisas assim, bem mantra, para que eles, lá do seu poder, da sua realidade de grandeza, nos vejam e nos socorram. Daí que vem toda essa história. As vãs repetições que Jesus rejeita não tem nada a ver com uma oração sincera. Não tem nada a ver com uma oração persistente. Um crente que está ali lutando com oração, crendo na soberania de Deus, mas com um coração que se derrama diante de Deus. O próprio Jesus deixou isso bem claro lá no Getsemane, em Mateus 26. Como ele disse para os discípulos, eu vou lá para cima para orar, fiquem aqui embaixo orando fortemente. Não deixem de orar. Enquanto eu não descer, continuem orando. O próprio Jesus insistia que eles permanecessem em oração, porque os dias viriam dias dificílimos. Então Jesus não está de forma alguma repreendendo a oração do crente piedoso, aquele que ora com confiança, com dependência. Mas o que ele está realmente chamando a atenção aqui é para aquela repetição inútil que visa apenas criar uma fórmula, criar um mecanismo para eu acreditar que existe um tipo de oração que funciona, uma mecânica, um rito, um ritual. E as pessoas gostam de rituais, né? O fato é que nossa distraída, muitas vezes, recitação, mera recitação, em nossas orações, quer sejam aquelas belas palavras que a gente pode usar, quer sejam palavras soltas, às vezes desconexas
expressões meramente espiritualizadas, não é isso que fazem com que as nossas orações sejam atendidas. De forma alguma, não é mesmo. Oração no reino do céu é uma conversa sincera, honesta, dependente, cheia de reverência de um filho para com seu pai. Isso é a oração de um cidadão do reino dos céus. Quando se aproxima de um pai que realmente sabe sabe tudo sobre a minha vida, está absolutamente pronto para me ouvir, está pronto para consolar, para disciplinar, para me colocar de volta na direção da vontade dele. Sempre teremos aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador, sempre teremos o nosso Pai Celestial como um Deus que nos ouve, que está sempre pronto e alegremente pronto a nos ouvir. Essa é a realidade da oração, na realidade do reino dos céus. A ordem de Jesus, no verso 8, é bem clara. Não sejam iguais a eles, aos pagãos, porque o seu Pai sabe, de tudo. Não tenta enrolar com um monte de repetição, com frasinha bonitinha, a coisa não é assim, não. Irmãos, os gentios pagãos, eles tinham essa carência de informar os deuses desatentos deles que eles tinham necessidades e queriam, de alguma forma, ser notados. Esse tipo de coisa, o Senhor Jesus diz que não deveria sobrecarregar o coração dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de coisa não deveria afligir de forma alguma aqueles que reconheciam Jesus como Senhor, porque ele diz na continuação do verso 8, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Que diferença, hein? Que diferença. Mas tem mais um problema para a gente resolver aqui. Tudo por causa da porcaria do pecado, né? Que nos atrapalha tanto a crer de forma mais simples. Obviamente, quando Jesus diz que Ele já sabe, o Senhor já sabe o que você precisa muito antes de nós pedirmos, Ele está, sem dúvida alguma, querendo remover do coração dos seus servos, dos seus discípulos, aquele temor, aquele medo, aquela incerteza que tomava o coração dos pagãos, que os deixavam tão angustiados com tantas rezas e repetições e coisas vazias. A questão é que Jesus, de forma alguma, está dizendo que nós não temos necessidade de orar. Eu vi um outro cidadão, estou gastando tempo com essas coisas, né? Mas foi quem publicou, acho que foi o Bruno de Estiva, e foi curioso ver aquilo. Um camarada no Amazonas, pastor, eu não lembro o texto que ele estava usando, mas ele estava dizendo que não temos que acreditar mais em profecias bíblicas. Não foi isso? Não temos mais que acreditar em profecias bíblicas, que Deus nos deu profetas hoje, e ele acendeu um fogo e estava orando, declarando tal, que não iam mais crer em profecias bíblicas, e começou a queimar a Bíblia. Uma igreja aí, no Amazonas, queimando a Bíblia, dizendo, não podemos crer nesses profetas que podem ter falado por conta deles, temos que crer unicamente, eu acho que provavelmente ele deve se intitular um profeta também, apenas nos profetas de hoje, esses aqui que de forma infalível e inerrante foram instrumentos de Deus para trazer a vontade dele a nós, isso aqui ele não presta. Coisas doidas, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, mas um cidadão desse pega um texto como esse, o Senhor já sabe o que vocês precisam antes de você orar, então não é para ninguém orar mais, viu? Ninguém mais ora que é pecado. Tem quem diga isso, e não são poucos. A questão é que está longe, muito longe. Jesus tem ensinado isso, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, Ele quer muito que nossas vidas estejam cheias de oração. A própria vida de Jesus estava cheia de momentos de súplicas sinceras a Deus, ao seu Pai. No próprio Sermão do Monte deixa claro que no reino de Deus as coisas não buscadas,
as coisas não pedidas, serão coisas também não encontradas. Irmãos, a gente não está acostumado a lidar com essa expressão, mas é exatamente isso que nós vemos. Mateus 7, versos 7 e 8. Abre lá. Mateus 7, versos 7 e 8. Já nos dá uma ideia bem clara. Existe uma ordem do Senhor. O cidadão do reino dos céus, ele deve buscar, ele deve pedir, do jeito certo, reconhecendo a quem ele está se dirigindo. Se é particular e em secreto no seu quarto, teu Deus em secreto irá ao teu encontro e te recompensará. Se é em público numa oração congregacional, onde Deus seja reconhecido como Senhor e Rei. Veremos isso semana que vem. Mas o fato é que nos versos 7 e 8 de Mateus 7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Irmãos, se nós olharmos para este verso da palavra de Deus, na perspectiva de que é de Deus que nós esperamos as coisas, e Deus é perfeito no atender, no como atender e no não atender aquilo que eu peço. E o não atender não significa dizer que Deus não ouviu, mas o não atender significa que Deus atendeu decidindo não atender. Deus sempre ouve e não se constrange com a minha possível manipulação. Deus sempre ouve. Deus quer que eu busque. Se eu buscar, eu encontro. Sim ou não, eu encontro. Batam a porta e a porta vai ser aberta. Batam a porta. Não está dizendo que a porta vai ser aberta na mesma hora. Ou a porta que você está batendo é a porta que ele vai abrir. Batam a porta. A gente coloca tantas coisas na boca de Deus que Deus nunca disse. Gostamos muito de dizer isso. Eu orei e Deus abriu a porta. Qual a porta? A dele ou a tua? Porque nós sabemos como criar chaves falsas para abrir portas que queremos. Nós, no instantinho, nos tornamos chaveiros celestiais. Não é? Nós gostamos de alguém que nos diga, vai que vai abrir a porta. Mas é a porta que Deus abriu ou é a porta que você abriu? Não deu, nem sequer esperou. Então é muito mais provável que seja a porta que você quis do que a porta que Deus abriu. Deus deixa a gente arrombar a porta também. Isso implica em Deus estar nos socorrendo, ouvindo, nos ensinando, nos discipulando, nos disciplinando. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que busca, encontra. Pode encontrar a disciplina, a correção ou a provisão e a bênção esperada. E bênção está muito associado também à disciplina. Muito, muito, muito. Aquele que bate, a porta será aberta. Mas não ponha em Deus em todas as portas que você decide. Vai encontrar a porta que Deus colocou para você e não a porta que você colocou para Deus. Deus, eu comprei uma porta nova, Senhor, está aqui, ó. Só abre para mim. E nessa, muitas besteiras nós já fizemos. Ainda assim, é muito natural a gente pensar, estamos um pouco inclinados a pensar, mas, pastor, se Deus sabe tudo que eu preciso, por que Ele não me dá logo, em vez de ficar querendo que eu peça? Ele quer ficar me espizinhando? Aí talvez a gente não fale isso publicamente, irmãos, mas a gente tenha talvez uns momentinhos assim, pô, mas Deus não está vendo? Ele sabe, não vai me dar uma colher de chá? A gente pode ter uns momentos desses. Irmãos, pode haver muita coisa sobre oração que a gente não entende totalmente. E eu creio que muitas delas precisamos nos relacionar pela fé. Mas eu creio que nós temos suficientemente luz, iluminação do Espírito de Deus, na palavra de Deus, para nos auxiliar a ver que há algumas coisas que nosso Pai não nos dará. Se a gente não pedir e pedir certo. Porque também encontramos lá em Romanos que a gente pede muito mal.
não é? A oração na Bíblia é vista como uma função da fé. É um exercício prático de uma fé confiante. Deus sabe, é claro, tudo que a gente necessita, Ele está totalmente disposto e suficientemente poderoso para suprir nossas necessidades legítimas. Claro que sim. A questão é que Ele pode não fazê-lo ou não nos atender quando de alguma necessidade por causa da nossa falta de uma integridade em nossa fé. Existe uma diferença entre fé bíblica e fé oportunista. Entre fé dentro do seu quarto, você e Deus, e fé pública. Fé dos fariseus e fé do crente penitente. E Deus sabe isso. Eu não sei, mas Deus sabe. E fica totalmente claro. Abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Deus sabe perfeitamente de que maneira eu estou me aproximando dele. A gente engana todo mundo, mas Deus a gente não engana, né? Nos versos 5 a 8 do capítulo 1 de Tiago, diz assim, chegamos lá? Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, sem? Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Já viram onda do mar? Ontem eu estava vendo aquele seriado da Discovery, A Deriva. E tá, a moça pegou uma tempestade lá. Ela estava dizendo, parece que eu estou numa máquina de lavar. Né? Ela falou assim, parece que eu estou numa máquina de lavar. Essa é a ideia proposta aqui. Mas peça sabedoria com fé sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à roupa lá dentro da máquina de lavar. Crente assim, ó, que não sabe se eu estou aqui, se estou ali, faz aqui mais 3 vezes eu já vou cair. O labirintite vai atacar. Né? Agora vem a parte quente da história. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz, inclusive a oração com fé oportunista, com fé duvidosa. Não pense que chegar assim diante de Deus, que Deus vai te atender, porque Deus não está brincando de pega-pega. Deus não se expõe a provinhas. Se Deus me der, eu vou crer nele, eu passo aí à igreja. Se Deus não me der, eu não vou mais à igreja. Já fizemos isso? Deus não se expõe a esses ridículos. Então é por isso que Ele pode atender às minhas necessidades, sim, mas Ele pode também não fazê-lo, por causa de falta de integridade na minha fé. Fé vacilante, fé oportunista, fé duvidosa, fé só para as coisas que me são fáceis, as coisas que desafiam a minha dependência, que vão me fazer colocar a minha ansiedade no lugar dela. Essas a gente geralmente acredita aos recursos terrenos que nos satisfazem, aí depois, para a gente dar uma uma espiritualizada na coisa, a gente diz que foi a nossa fé, mas na verdade a gente comprou, vendeu, trocou, manipulou, enganou, pediu, chorou, manipulou, gritou, ofendeu, desrespeitou. Aí depois a gente diz que é fé para ficar bonitinho. Porque geralmente a fé bíblica ela é silenciosa. A fé bíblica ela espera.
Então, a oração em sua essência, ou é em sua essência, um rasgar-se de Deus, ou um rasgar-se para Deus, melhor dizendo, rasgar do nosso coração ao Senhor e convidando Ele para agir soberanamente na nossa vida. Deus, no seu poder, irmãos, Ele é completamente capaz de saber os nossos mais íntimos pensamentos. Aquele momento do salmista lá no Salmo 139 é um negócio assim atordoante. Salmo 139. É atordoante aquele momento ali diante daquela fé, às vezes oportunista, pouco íntegra. O salmista vira para o Senhor num momento de adoração e cântico. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, que coisa difícil de fazer isso. É difícil de crer e de pedir. Olha para tudo. Na verdade, Davi está dizendo, eu sei que o Senhor vê tudo. Tudo. Do que crê nisso e do que não crê nisso. O Senhor vê tudo em todos. O Senhor sabe de tudo, em todas as coisas, em cada situação. Irmãos, isso é tanto humilhante como altamente consolador. Humilhante porque não temos como mascarar falsa espiritualidade para Deus. Pode gritar para a praça, falar bonito, repetir 1 milhão de vezes. Não tem jeito. E consolador porque tem muitos momentos, muitos, que a gente ora muito mal. Que as nossas orações são limitadas. A gente não pede direito. Frequentemente a gente não sabe orar como deveríamos orar. A nossa ignorância é grande, a gente pede por circunstâncias que não vão contribuir para o nosso bem. Aí vai o Senhor carinhosamente, estão por ir lá em Romanos. Aí vai o Senhor carinhosamente lá em Romanos 8, pacientemente. Vai o Senhor lá em Romanos 8, nesses momentos que a gente, esse Deus que vê tudo, que esquadrinha o nosso andar, nosso deitar, nosso pensar, que conhece todas as coisas, gostando eu, querendo ou não, isso, Deus vê tudo. Romanos 8, versos 26 ao 28 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque a gente fala e fala mal. A gente pede e não pede direito. A gente pede e pede mal. A gente pede por coisas que não vão ser boas, que não vão produzir realmente o que Deus quer para nós. Aí Deus, nessa capacidade de sondar o meu pensamento, ver se há algum em mim, algum caminho mau, e me guiar, e me guiando pelo caminho eterno, tudo isso é ao mesmo tempo que é humilhante e altamente consolador, porque até quando eu oro mal, Deus muda o meu trajeto. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Não, verso 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus irmãos, nosso Pai amoroso nos dará o pão em nossa ignorância, mesmo quando a gente pede pedra. Mateus capítulo 7, dos versos 9 em diante, você vai ver algo ligado a isso. A gente pede achando que é a coisa, eu peço pedra, e Deus lá. Eu não vou te dar pedra não, filho, eu vou te dar pão. Às vezes Deus permite a pedrinha só para eu entender que eu estava pedindo pedra. Mas o Senhor nos supre em nossa ignorância. Somente o nosso Deus, Pai amoroso, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Irmãos, que bênção é orar
como cidadão do reino dos céus a um Deus como esse. Que grande bênção. Amém. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de refletirmos sobre verdades espirituais tão confrontadoras. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a gente procure insistentemente nesses momentos a sós com o Senhor, onde em secreto te procuramos e o Senhor em secreto nos assiste. Que possamos, ó Deus, juntos como a tua família na fé, em nossas orações reconhecermos o Senhor como o dono da nossa salvação, da nossa vida, como o santo Deus e Senhor, e então apresentarmos a nossa súplica reconhecendo quem o Senhor é, em total dependência e reconhecimento do teu poder e da tua soberania. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar que até quando pedimos mal, ó Pai, temos o teu Espírito, ó Pai, intervindo e tirando, ó Pai, essas orações tão interesseiras que fazemos, ó Pai, e nos dando o pão que precisamos. Ó Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor, compreendendo quem o Senhor é, o alto privilégio que temos de nos achegar diante do nosso Rei, do nosso Salvador, ó Pai, e ser ouvidos, alegremente ouvidos pelo Pai interessado, cuidadoso, zeloso, Senhor e Rei. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos orar.